Anunciamos as honrosas presenças dos senhores Tenente Brigadeiros Carlos de Almeida Batista, conselheiro do INCAER, Major Brigadeiro Luiz Fernando Dutra Bastos, diretor da DIRAP, Major Brigadeiro Osvaldo Terra de Faria, conselheiro do INCAER, Major Brigadeiro Vilmar Terroso Freitas, subdiretor de divulgação do INCAER, Brigadeiro Clóvis de Ataídes Bauer, conselheiro do INCAER, Major Brigadeiro, Brigadeiro Araguarino Cabreiro dos Reis, conselheiro do INCAER, Brigadeiro Márcio Beren Cardoso, conselheiro do INCAER, Dr. Henrique Lins de Barros, conselheiro do INCAER, senhores oficiais, senhores graduados, senhoras e senhores convidados, que muito nos honram com as suas presenças. Dentro de momentos, será proferida a palestra Bartolomeu Lourenço de Gusmão, pelo professor Dr. Adílio Jorge Marques. O Tenente Brigadeiro do Ar, Paulo Roberto Cardoso Vilarinho, diretor do INCAER, fará agora uso da palavra. Brigadeiro Batista, com licença. Agradeço aqui a presença dos nossos oficiais generais, nossos conselheiros, senhores oficiais, senhoras e senhores, e um especial agradecimento ao professor Atílio. A nossa palestra de hoje, sobre o padre Bartolomeu de Gusmão, ela terá, segundo nos falou o professor, um viés da história e um viés da ciência. O nosso professor ser doutor em História e doutor em Física. Então, eu acho isso aqui um aspecto interessante, que eu estou curioso, e agradecemos aqui a honrosa presença do professor Atílio. No nosso quadro horário, deveríamos ter começado às 14h05 a palestra, nós roubamos 5 minutos do professor, mas não tem problema, pode ultrapassar depois o tempo. E a ideia seria 1 hora de palestra, e depois seguido dos debates até às 15h30. Então, o professor pode abrir para o debate assim que terminar, e pretendemos, às 15h30, encerramos os debates e partimos, então, para o nosso congressamento, o chá INCAER, congressamento com o nosso palestrante. Antes de iniciarmos o chá INCAER, vamos fazer aqui os agradecimentos de praxe, professor, tá? E seguimos para lá. Bom, para não roubar mais o tempo do nosso professor Atílio, passo a palavra ao professor aqui. Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Leitura do currículo do professor Adílio Jorge Marques. O professor Adílio Jorge Marques, nascido no Rio de Janeiro em 1968, é bacharel e licenciado em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com mestrado em Astrofísica pelo Observatório Nacional. Possui doutorado em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É coautor do livro Bartolomeu Lourenço de Gusmão, publicado em 2011. Com a palavra, o professor Adílio. Muito boa tarde. Eu inicialmente gostaria de agradecer a presença de todos, em especial, obviamente, ao INCAER, pelo convite, pela honra de estar aqui presente, falando sobre Bartolomeu de Gusmão. E alguns nomes eu não poderia deixar de mencionar, agradeço a todos, mas em especial ao brigadeiro Paulo Roberto Vilarinho, diretor e presidente do Conselho, e aqui do INCAER, o brigadeiro Araguarino Cabreiro, grande inspirador, que foi um dos responsáveis por muitas trocas e muitas informações. O coronel Birajara, por todo o apoio também, pela sua sabedoria, e o professor Henrique Lins de Barros, que é um mestre do CBPF, um inspirador, professor de Física, e com o qual também não só agradeço a ponte aérea para o convite, para que eu chegasse aqui, mas também por toda a sua sabedoria. Eu comecei a pesquisar sobre Bartolomeu de Gusmão em 2010, não tem muito tempo, porque eu trabalho ainda com História da Ciência, né? Fiz doutorado em História da Ciência, onde a gente busca justamente fazer essa ligação entre a história e os aspectos filosóficos,
né, e conceituais da ciência, ciências físicas, químicas e quaisquer que sejam, das técnicas. E o Bartolomeu de Gusmão, ele se insere justamente nestes aspectos, né? Ele se insere num homem que tinha uma visão além de seu tempo, num homem que estava ligado às ciências humanas, estava ligado à parte religiosa e que tinha a mente na ciência, tinha a mente no avançar da tecnologia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Como um brasileiro muito importante, mereceria ser mencionado, lembrado, estudado desde o ensino fundamental. Infelizmente, ninguém toca no assunto. A história das ciências é um aspecto que deveria ser colocado para os nossos jovens, como meus filhos que estão ali, e que conhecessem não apenas o nome de um personagem, mas o que ele representa para o nosso país. Bom, então, entrando efetivamente aqui na palestra, porque eu não quero ultrapassar o tempo demais, o personagem, aqui num óleo sobre tela de Benedito Calixto, não sei se pudesse, de repente, escurecer um pouco mais, né? A visão ali de trás aqui ficaria um pouco melhor. E nasceu em Santos, uma cidade de proeminentes, né, cientistas e pensadores, como José Bonifácio, o próprio irmão Alexandre de Gusmão, que foi um diplomata importante aqui para o Brasil, atuando em Portugal. Provavelmente nascido no início de dezembro, não se tem a data certa, mas existe uma data de batismo por volta do dia 19 de dezembro, e faleceu jovem em Toledo, fugindo da Inquisição, em 1724. A gente vai poder observar ali que existem alguns instrumentos, né? Esquadros, compassos, um pequeno laboratório, um pequeno balão desenhado aqui, que com o balão é o grande motivo de ser importante não só para as ciências, como para a aeronáutica. Uma pessoa, o Bartolomeu, que resgatou a ideia de que o homem poderia voar, mesmo que ele não tenha feito isso, como foi dito que fez, e que aquela técnica poderia ser desenvolvida para que isso acontecesse. Bom, esses símbolos são importantes porque representam o sinal de uma época, de um contexto histórico. Ou seja, ele está inserido no século XVIII, no momento onde o racionalismo e o iluminismo se fazem presentes e onde a ciência, mais do que nunca, somente após a morte dele, vem contrapor, vem se opor às questões meramente religiosas, onde os dogmas, como por exemplo, a não possibilidade dita por Deus que o homem poderia voar. Era uma questão irretocável, era o termo usado. Aqui também uma tela muito conhecida, no Museu da Universidade de São Paulo, um dos momentos onde Bartolomeu de Gusmão faz o seu balão de ar quente, aqui com o fogo, né, uma tigela. Essa é uma das possíveis formas do seu balão, perante a corte portuguesa. Bem, Memorial do Convento, Saramago faz um texto, na minha opinião, até laudatório para o Bartolomeu de Gusmão, onde ele é um dos personagens do Memorial do Convento. E aqui eu tirei um trecho que eu coloquei num capítulo sobre Bartolomeu de Gusmão, que foi feito entre a UERJ, num livro que foi feito entre a UERJ e a Biblioteca de Coimbra, lançado em 2011, em agosto de 2011. Na Holanda soube o que é o éter. Não é aquilo que geralmente se julga e ensina, e não se pode alcançar pelas artes da alquimia, para ir buscá-lo lá onde ele está. No céu, teríamos nós de voar e ainda não voamos, mas o éter, esse grifo é meu. Deem agora muita atenção ao que vou dizer-lhes, antes de subir aos ares para ser onde as estrelas se suspendem e o ar que Deus respira, vive dentro dos homens e das mulheres. Aqui existem duas questões importantes: a crença nele no voar e a questão do éter. A questão da liberdade do homem, que já é característico daquele momento histórico, fugindo dos dogmas filosóficos e religiosos. A proximidade com o céu não deixa de ser para ele, enquanto um seminarista, uma proximidade com a morada de Deus. Então, ele está propondo, mesmo que o Saramago coloque isso de uma maneira romanceada, mas tirado
tirada das cartas, das várias cartas que estão na Torre do Tombo, em Portugal, não deixa de ser uma forma de pensar do Bartolomeu, que a gente infere. Ele vai ferir um preceito tomista de que o homem não pode voar, mas ele vai viver esse desafio através das suas ideias, do seu experimento. Fazendo um breve histórico, a gente tem, muito provavelmente, uma ideia de balão na China, que por volta do século XIII já debutou na Europa, além da ideia de voar com as pipas, também, já em 600 a.C., o Arquítas Tarento, e construiu um pássaro, isso é eu gostaria que guardasse essa informação, uma pomba de madeira, um pássaro de madeira, que, segundo registros de época, por volta de 400 a 300 a.C., ele poderia ser um planador, já era um modelo de um planador, alguns colocam como planador articulado, outros como não articulado, ou talvez até a possibilidade dos dois, porque a ideia pode se desenvolver, e muito provavelmente isso daqui vai ser recuperado depois na famosa passarola, que eu vou falar aqui do Bartolomeu. A gente tem imagens de vários carros voadores imitando balões, nessa época aqui, entre 900 e 1200 a.C., carros de guerra, por exemplo. E o Roger Bacon, no século XIII, escreve sobre o ar, né, o seguinte, obviamente já conhecia os navios, né? Então, que o ar, assim como a água, isso aqui é um grifo meu também, possui algo de sólido. Se os homens pudessem construir algum tipo de máquina, o ar a sustentaria como a água sustenta o navio. Então, essa ideia existe, né? O que o Bartolomeu vai recuperar lá na frente são várias dessas ideias que a humanidade já trazia e que ou ficavam espalhadas ou circunscritas a alguns, talvez, grupos de poder, ou algumas bibliotecas, em especial bibliotecas de mosteiros ou de seminários. E não à toa, ele foi depois para um seminário e muito provavelmente teve acesso a algumas dessas ideias, né? O ar é uma questão importante, porque assim, além de ser um dos 4 elementos primordiais desde a antiguidade, né? Fogo, ar, água e terra, ele representa justamente aquilo. Ou seja, ele tem algo que preenche a presença de Deus na sua criação, né? Ele é um fluido para a física, né? Uma água como os líquidos. E o problema que se acentua com Aristóteles é que a ausência de ar, ou seja, o vácuo, vai representar a ausência da criação. Por isso que não era possível. Tanto que um bispo no século XIII, um bispo francês, coloca que uma das coisas execráveis, das 219 coisas execráveis ou impossíveis, ou seja, jamais poderia acontecer, além de Deus ter criado outro mundo, era que um móvel não poderia seguir em linha reta, porque ele, ao passar pela atmosfera, ou pelo ar, ele deixaria uma falta de ar, um espaço atrás, e tudo tem que ser preenchido. O Aristóteles coloca uma frase que até hoje é muito famosa: a natureza tem horror ao vácuo, né? Nós temos aqui o Aristóteles, e aqui um pequeno detalhe do afresco Rafael, conhecido como a Escola de Atenas, né? E Platão apontando para os céus, né? E aqui o nosso Aristóteles mais jovem, enquanto discípulo, apontando para as questões da física que ele estudou no seu livro Física. Bom, muito depois, dando continuidade do século XIII, já indo para o século XVII, o evangelista Torricelli, que foi aluno do Galileu, né, famoso Galileu, estudou entre os jesuítas, né, aqui o Torricelli, ele descobre que é possível você conseguir o vácuo, né? Ele faz uma experiência aparentemente simples, colocando um tubo que é fechado aqui numa das pontas, ou mercúrio. Ele fecha uma das pontas e mergulha esse tubo num recipiente também com mercúrio, muito mais denso do que a água, 14 vezes mais denso do que a água, né? Ele retira a tampa aqui, né? E ele percebe que o mercúrio desce, está aqui o peso do mercúrio, um pouco do mercúrio equilibra esse peso. Aqui em rosa eu tenho a pressão atmosférica que ele percebe que atua sobre a superfície desse líquido. Por quê? Porque o líquido foi emborcado cheio no recipiente, mas ele desceu e parou nesse ponto aqui, ao nível do mar, mais ou menos 76 centímetros. Ele vai repetir essa experiência outras vezes e ver que a medida, mais ou menos, está na ordem sempre de 76 centímetros.
Aí ele pensa, se eu encho isso aqui de matéria, coloco aqui no outro recipiente com a mesma matéria, ele desce e se equilibra com a pressão atmosférica que age aqui sobre a superfície do líquido, o que ficou aqui dentro? A ausência da matéria. Então, ele, com essa experiência, que já havia sido feita antes por um outro italiano, ele aprimora a experiência, ele derruba a questão de o vácuo é impossível. Isso é um problema sério, né? Porque com isso, todas as ideias tomistas, ainda remanescentes da Idade Média, muito presentes em Portugal, na Península Ibérica, sofrem um baque. Eu achei interessante falar do Otto von Guericke, um alemão também do século XVII, que faz uma experiência com o vácuo, mostrando a importância da relação do vácuo e de que a atmosfera, o ar que nos cerca, né, esse fluido, ele é uma essência física que não deixa de existir porque você fez o vácuo. Então, o que o Guericke fez? Na sua experiência mais famosa, de 1654, ele constrói 2 hemisférios metálicos, une-os, vai unindo eles, coloca um anel, faz o vácuo lá dentro, e o que a física vai dizer? Se eu tenho uma pressão muito grande externa, de fora para dentro, eu não vou conseguir mais separar aqueles hemisférios, porque eu fiz o vácuo aqui dentro. A diferença de pressão, a pressão externa é maior que a pressão interna, aqui dentro está o vácuo. Então, nem que você coloque realmente isso aqui é uma pintura do que aconteceu, nem que você coloque cavalos puxando de um lado e do outro, você consegue separar os hemisférios de Guericke, como é conhecido, né? Aqui o anel que entra no meio. E o que é interessante, né, não só no anel que une os 2 hemisférios, mas toda a situação que é aqui retratada, né, é que esse hemisfério aparece no ar. Ele não aparece em seu esquema, né, em seu modo de montagem, ele está aqui no ar. E a gente vai talvez entender por que o Lana, um jesuíta, vai colocar uma teoria com os hemisférios voadores, vamos dizer assim. Isso aqui é a forma com que o Guericke preparava os hemisférios, está ali, né, estão os 2 hemisférios juntos, eles faziam uma espécie de êmbolo e iam retirando o ar aqui de dentro, e com isso, mais as experiências de Torricelli, a gente tem fisicamente comprovado que aquilo que a filosofia colocava como improvável. Ou seja, a física chega e se impõe perante uma questão filosófica, e não à toa, nessa época, a gente tem a presença de Galileu e o nascimento da ciência moderna. Esse é o Francesco Lana, que vai propor o seguinte: bom, se eu tenho hemisférios que estão vazios de matéria dentro, né, eu já conheço o princípio de que aquilo que é mais leve sobe, né, menos denso sobe, e o mais denso fica embaixo, né? Uma das experiências que experiência do dia a dia que Bartolomeu se supõe fez, observar o que acontece quando você acende uma fogueira e as cinzas sobem, né, das labaredas, né, muito mais leves do que a madeira que está embaixo, evidentemente. Então, fica claro que é um movimento de ascendência ali. Então, o que o Lana vem propor é uma forma de voar um aparelho que é um barco com 4 esferas de cobre com vácuo dentro, teria até uma vela e um leme para que você pudesse guiar essa máquina. Aqui nós temos uma imagem, botei bem grande, mas é claro que é uma proposta que evidentemente não funciona, porque o peso das esferas de cobre é muito maior do que o ar poderia, sendo mais denso, e é mais denso, né? O ar pode fazer como empuxo de baixo para cima para sustentar uma estrutura como essa, ainda mais com homens dentro. Mas aqui, mais importante do que a viabilidade, isso na minha visão, né? Fazendo só um parênteses, muito do que a gente coloca aqui, eu não estou falando de contas nem de ciências exatas. Então, a gente fala de questões históricas e filosóficas, então não estou colocando verdades absolutas, por isso que depois a gente abre a discussão. Mas o que as minhas pesquisas e leituras indicam, ao meu ver, então voltando, né, que há o princípio da ideia da possibilidade do homem voar. Mesmo que fisicamente aquilo não seja viável ainda, mas a ideia continua na alma desses homens, desses pesquisadores, desses pensadores, naturalistas, né, como se chamavam os cientistas antigamente. Já se sabe também
na mesma época, final do mesmo século, estudo acontecendo ali no século XVII, né, que não é possível, pelos estudos do Borelli, o homem nunca vai imitar os pássaros num voo mecânico. Ele comprova que é impossível, pela musculatura, pela questão de distribuição de peso corporal, pela questão anatômica, aqui tem um pequeno extrato dos estudos, que os ornitópteros, e são aquelas imagens de Leonardo da Vinci, que são famosas, né, de homens batendo asas, né, e tentando voar, e a gente vê filmes no final do século XIX, início do século XX, de homens que tentam pular de lugares altos, né, batendo asas, que mecanicamente não é possível. Você não tem como equilibrar o peso da máquina e do homem, né, com a sustentação do ar. Bom, o Pascal, filósofo, pensador, naturalista, diz o seguinte: a natureza não tem qualquer repugnância pelo vazio. Isso fica claro após as experiências que eu expliquei aqui. Não faz nenhum esforço para evitá-lo. Ou seja, é possível conviver, sim, com a ideia de vácuo. E estes homens, grandes homens, Descartes, Boyle, Isaac Newton, contemporâneos de Bartolomeu de Gusmão, obviamente aceitam isso e aceitam a ideia de éter. Mesmo que você tenha um vazio, a ideia de éter continua prevalecendo, que estava lá naquele primeiro slide do Memorial do Convento, né? Eles aceitam o conceito de éter e de ação à distância, ação imediata à distância. Tanto que o Newton, Isaac Newton, quando coloca, escreve seus princípios no final do século XVII, ele trata a atração gravitacional como algo instantâneo, entre a Lua e a Terra e o Sol, né? Quando, na verdade, hoje a gente sabe que não é assim. Não é na velocidade do pensamento, não é uma ação à distância instantânea, por causa da presença de Deus. Bem, a grande questão, e a provável, na minha opinião, é que Bartolomeu teve acesso, né, a esses pensadores famosos, conhecidos, obras que já circulavam em Portugal, algumas delas, como de Descartes, e inclusive já na virada do século XVII para o XVIII, os princípios do Newton, uma época em que ele estava em Coimbra, inclusive, né? E os princípios são de junho de 1687. Ele teve muito tempo, como eu disse antes, para ter contato com isso. A questão da geometria, depois eu toco novamente aqui, do entendimento de como a natureza funcionava com a linguagem da matemática, como disse o Galileu, é fundamental na cabeça daqueles homens, Descartes, Newton, Boyle, e o próprio Boyle vai propor que antes da Royal Society, de 1660, esses pensadores todos, que eram já de caráter racional, né, e não dogmático, se reunissem no Colégio dos Invisíveis, de grande influência, com a Constituição na época, os colégios ou clubes chamados de clubes maçônicos ou clubes Rosa-Cruzes. E muitos deles participantes dessas instituições também. A expressão criada aqui em cima, do Boyle, vem de um homem que estudava química e física, que é o Boyle, e que não só fez isso, como também melhorou a máquina de vácuo de Guericke, ou seja, era claro para eles que o vácuo era possível. Bom, existia ainda a teoria do flogisto, ou flogístico, você encontra os dois termos, né? Do Stahl, que é do início do século XVIII, da virada ali, daquele momento mesmo. O flogisto é uma palavra, vem do grego, quer dizer inflamado, queimado, algo que se queimou. E por que isso acontecia? Pelo desconhecimento de como esse ar, essa ausência, o vácuo e o contraposto, né? O ar, essa atmosfera era composta, surgiu essa teoria porque os corpos possuíam uma matéria chamada flogisto, todos os corpos, e no processo de queima, ou seja, combustão dos materiais orgânicos, ou a calcinação, muito usada na alquimia tardia dos metais, né, ela estaria presente. Ou seja, onde você queimava alguma coisa, sobravam as cinzas, né, e se percebia que havia uma perda de massa ali, né? E não entendiam que a ação do oxigênio é que era responsável pela queima. Tanto que você acende uma vela, coloca no recipiente, você tampa aquele recipiente, a vela se apaga, né? Bom, como não havia essa noção da queima ligada à presença do oxigênio, o flogisto ficou presente na teoria físico-química durante um tempo, até que ao longo do século XVIII,
os elementos químicos ligados aos gases foram descobertos ou selecionados, determinados, separados, como, por exemplo, o ar inflamável, que é o hidrogênio, depois usado na questão dos balões, e, em 1674, o inglês descobre o oxigênio ou ar desflogisticado. Esse nome é difícil, né? Mas ele percebe, junto com Lavoisier, que esse é o componente da atmosfera responsável pelas queimas. Então, quando o professor Araguarino me pediu para falar do flogisto, né, o que acontece? Eu queria deixar claro essa questão, fugindo um pouco da química, entrando um pouco na físico-química, porque eles, na verdade, não separavam os estudos, eles eram polímatas, né? Então, o mesmo pensador, ele era filósofo, historiador, ele era físico, ele era químico, engenheiro. Então, não havia essa separação que nós temos hoje, nas faculdades, nos doutorados, nas especialidades. Eles se conheciam, publicavam sobre todos esses assuntos, né? E a pesquisa do que é o ar sempre foi importante, por mais que isso não se diga, né? O que eu estou destacando aqui? Que estudar o que o ar, o que era a atmosfera, o que era o ar, o que era esse fluido e nos cerca, né, em todos os pontos dos nossos corpos, e sustenta os objetos mais leves, era importante para a determinação futura de um objeto que fosse capaz de voar. Eles tinham esse entendimento. Então, era um entendimento que dependia da física e passava pela química também. Então, a época do Bartolomeu é uma época interessante. Então, fiz um apanhado de um pensamento, que o tempo é exíguo, né? Eu fiz um apanhado de questões filosóficas e científicas. É importante entender em que momento ele estava vivendo ali, né? Você ainda tem o impacto da descoberta das Américas, novos povos, uma nova geografia, reconstrução da história antiga, a reconstrução da filosofia antiga, de que o mundo era limitado à Europa, ou que o mundo caía, né? Era plano e etc. Aquele racionalismo busca uma conciliação entre a confiança medieval em Deus, que eles herdaram, e a confiança que eles também herdaram do homem no Renascimento. O homem é capaz de também construir, de agir na natureza, na physis. Não fica totalmente dependente de um agente externo, teísta. Bom, a época mostra uma mentalidade orientada para um racionalismo científico. Esse domar a natureza, às vezes, é mal interpretado. Ele pode ser interpretado no sentido de entendimento, como alguns interpretam também no sentido de acabar com a natureza, né? Não necessariamente havia esse sentido, por exemplo, em Descartes. E essa visão se aprofunda no racionalismo português. Esse é um aspecto que também é deixado de lado, de que Portugal, principalmente após a unificação europeia, fazendo rapidamente aí um parênteses, Portugal ficou sob o domínio anexado à Espanha por 60 anos, entre 1580 e 1640, e já vinha de um momento de um certo obscurantismo político, econômico, e que se contrastava imensamente com todas as glórias do século XV e das grandes navegações. Todos conhecem, né? Quando surge na Europa, na França, aqueles pensadores, na Inglaterra, né, na Alemanha, como eu citei aqui, né, vários países, várias nacionalidades, Portugal não fica, nem a Península Ibérica, fica à margem disso, ao contrário do que é correntemente usado, ao meu ver, né? E como Bartolomeu de Gusmão sai de Santos, estuda em Coimbra, né, volta para cá, depois volta para Coimbra, e ele tem uma constante ligação entre Brasil e Portugal, é mais uma evidência para mim de que ele estava imerso nesse caldo cultural que varria a Europa, que chegava às suas colônias, como aqui, por exemplo. Bom, a geometria era importantíssima, não só para a antiguidade, mas no século XI ela retoma a sua importância, porque se você quer avançar nas técnicas, né, nas técnicas de engenharia, nas técnicas, inclusive, de navegação, você tem que trabalhar com toda uma questão que envolve a parte matemática, a parte da geometria. E isso daqui é um grande substrato para a linguagem da natureza, a matemática galileana. Bem, são homens com o espírito de um naturalista, ou seja, um cientista, como eu disse antes, e que querem ler, entre aspas, né, o livro da natureza. Eu destaco 3 no ambiente
filosófico-cultural do Bartolomeu, não só aqui, como em Portugal principalmente. Os franciscanos, os jesuítas e os oratorianos. Os franciscanos sempre muito preocupados com a questão das ervas do sertão, estiveram muito no Nordeste, avançaram no Nordeste longitudinalmente, indo para o Norte, atrás dessas ervas e levando essas pesquisas para Portugal. Os jesuítas, que voltam e meia, muitos desses, Roger Bacon, Uana, o próprio Bartolomeu, tiveram contato. Eles chegam a Portugal em 1540, um padre Francisco Xavier, né, nome de igreja, nome de rua. É fundado já na primeira metade do século XVI o Colégio de Jesus, a Universidade de Évora, e tem a Ratio Studiorum, que é o seu memento, que é o seu guia, né, a forma de levar para todos os colégios e a educação. Fica claro para os jesuítas que, se não tiver uma forma de inserção educacional, nem que seja entre as elites e entre os seus seminaristas, e que isso seguisse uma certa ordem, uma estruturação, não haveria progresso. E, obviamente, eles estudavam as questões da natureza dentro desses colégios e tinham, como tem até hoje, uma grande biblioteca sobre todos os assuntos. E os oratorianos, que surgem com Felipe Neri e chegam em Portugal em 1659, uma certa diferença. Eles são muito mais empíricos, muito mais experimentadores, muito mais curiosos com a parte experimental do que os jesuítas, que são mais teóricos. Eles vão ler, obviamente, os jesuítas vão ler todos aqueles pensadores, né, do iluminismo, da antiguidade, né, na sua devida época, evidentemente. E os oratorianos vão fazer isso e colocar colégios com, digamos, laboratórios, pequenos laboratórios onde as experiências poderiam ser feitas. Essa ênfase na experimentação científica é um avanço para a época, porque você sai da parte da especulação e entra na parte realmente da verificação, que é o que Galileu propõe. Bem, é uma época, um Dom João V, que é chamado Rei Sol de Portugal, onde ele assume, ali antes ele morre em 1750, assume alguns anos antes, pega a herança de um domínio espanhol, de uma rivalidade, de um atraso, supostamente, que Portugal viveu, mas, em compensação, também é um momento em que ele vê o Brasil tendo uma tentativa das invasões holandesa e francesa, mas também recebendo o ouro das Minas Gerais. Então, um país que precisa, naquele momento, de não só se recuperar economicamente, após ter passado pelo domínio espanhol e por outras vicissitudes, mas também precisa de dinheiro. E invenções, como a do Bartolomeu, poderia dar não só um retorno financeiro, mas era um domínio militar também. Essa era a visão. Falando agora do Bertolomeu Lourenço, como ele foi batizado, né? Como eu disse a data antes, ele nasceu em Santos, estudou no Colégio São Miguel e cedo foi para a Bahia, para o seminário, um seminário em Belém, Cachoeira, próximo de Salvador. Ele, desde a adolescência, demonstrava um pendor para as ciências da natureza, para a parte científica, além, evidentemente, da oratória, do estudo dos clássicos. E, mais uma vez, um reforço meu, como ele foi estudante de um seminário, como ele foi depois também para Coimbra, para estudos religiosos na universidade, ele teve pelo menos a possibilidade de ter acesso a uma vasta biblioteca aqui e na biblioteca de Coimbra. Bom, em 1701 já está em Lisboa, sempre recebido com certa desconfiança nos meios onde ele está, porque ele é uma pessoa de grande inteligência, de uma grande oratória, pelo que é descrito pelos seus contemporâneos, pelas cartas, muito inquisidor, muito culto, é chamado de inteligente e questionador. Bom, em compensação, ele tem alguns dons que são exaltados, né, pela literatura, como, por exemplo, recitar de cor vários escritores, vários livros inteiros, vários poetas da antiguidade, livros clássicos da antiguidade. Se ele ouvia um sermão, ele era capaz de reproduzir esse sermão palavra por palavra. Se alguém lia para ele uma página de uma obra clássica, ele seria capaz, é o que nós temos como registro, de repetir essa página de trás para frente, sem erro.
né? E, além do que, era versado em muitas línguas contemporâneas e clássicas, o que facilita muito o acesso a essas antigas obras. Bem, nós não temos um registro inequívoco da primeira invenção do Bartolomeu, né? O que ele resolveu? O que nós temos como registro, né, com a patente portuguesa? Havia um problema de levar água para o seminário de Belém, que ficava numa espécie de colina no local alto, e ele fez um pedido de privilégio, porque ele teria desenvolvido a descrição de que realmente isso aconteceu, um método de levar água da parte baixa para a parte alta, sem uso de bombas. Não tinha uma bomba hidráulica ainda, tá? O privilégio, infelizmente, dá a ele a patente do invento, mas não descreve o invento. O que nós pesquisamos, o que a gente procura deduzir é o que ele pode ter utilizado, né, o que ele tinha à disposição para levar água a vários metros de altura. Já existia desde a antiguidade um conhecimento, esse, na minha opinião, é o mais provável dos inventos, tá? Dos mecanismos. O parafuso de Arquimedes é um tubo onde você, aqui embaixo, né, está imerso na água, você tem uma manivela, e você gira, e aqui dentro tem uma espécie de hélice, e o que acontece? Ela vai transportando água. Isso é usado até hoje, no interior do Brasil. Você vai girando a manivela e ela vai transportando água, a água vai subindo pelas hélices internas ao tubo e cai aqui, cai no recipiente, né? No caso, pode ser um poço, ou algum local que você vai guardar água, né? Alguns sugerem que ele usou algum tipo de bomba de baixo para cima, empurrando a água. Eu acho menos provável, né? Porque aqueles êmbolos, os êmbolos que, por exemplo, tiravam o ar do Guericke, eles não seriam muito fáceis de serem construídos com eficácia para fazer o contrário, para você empurrar a água de baixo para cima. Mas esse aqui é um invento muito conhecido na época, e é provável, e alguns outros pesquisadores também acham isso, que esse tenha sido o primeiro invento do Bartolomeu de Gusmão. Bem, em 1708 começa o início da tentativa do Bartolomeu de trabalhar com os aparelhos mais leves que o ar, né? Os aeróstatos, ou os balões, né? Bem, em 1709 ele dirige uma petição a Dom João V, que eu mostrei antes, e anuncia algo que, a princípio, não foi recebido um grande entusiasmo, mas depois percebeu-se, pela forma com que ele descreveu a importância, que era um aparelho de se andar pelo ar, da mesma sorte que pela terra e pelo mar, né? Bom, esse privilégio, essa petição, também não descrevem com precisão. A gente tem a descrição de historiadores e alguns contemporâneos que assistiram às experiências com os balões, que deixaram cartas de como seriam esses balões, mas aqui não tem uma precisa descrição. Bom, o privilégio foi já feito em abril de 1709, e eu deixei um pedacinho aqui porque a leitura de um texto antigo, como curiosidade. El Rei, faço saber que o padre Bartolomeu Lourenço, ele ainda não usava o Gusmão no nome, me representou por sua petição que ele tinha descoberto um instrumento para se andar pelo ar, da mesma sorte pela terra e pelo mar, e com muita brevidade, fazendo-se 200 e mais éguas de caminho por dia. Bom, isso é um pedido, mas não é descrição científica de um aparelho. O que se percebeu na corte portuguesa, entre abril e as experiências de agosto, que vão acontecer do Bartolomeu, a discussão leva aos seguintes pontos. A importância desse invento levar os avisos de mais importância aos exércitos e a terras muito remotas. Então, uma primeira aplicação é a aplicação militar. Evitar o desgoverno das conquistas. Também o fato de usá-los, né, usar os balões nas conquistas portuguesas. Obviamente, existia aí uma questão também do privilégio de você ter um invento que os outros países da Europa não tinham, como a Espanha, principalmente, né, o que daria uma prevalência militar e uma prevalência técnica de Portugal sobre os outros. Socorrer praças sitiadas, também um caso militar, descobrir novas regiões, como no caso do Brasil, onde muitas regiões ainda eram inexploradas, e conhecer as verdadeiras longitudes aí da Terra, novas terras. Bem, essas são as datas prováveis das demonstrações de Bartolomeu de Gusmão
com o balão, junto à corte portuguesa. Em 3 de agosto, há uma experiência que não funciona, o balão não sobe, né? Em 5 de agosto, na sala das embaixadas, no Palácio, subiu por volta de 20 palmos ou 4 metros do chão, mas os criados tiveram que destruir o balão porque ia queimar as cortinas, ia acontecer um acidente lá dentro, então ele foi destruído, mas já começou a funcionar e já causou um certo alvoroço. Ele reconstrói o aparato, sobre o qual eu vou mostrar algumas imagens em breve, e do Castelo de São Jorge, em Lisboa, que fica numa parte alta da cidade, para quem conhece ali, o balão sobe e desce sem acidentes. Se não me engano, 8 de agosto é aniversário de alguém muito, não sei se é o Coronel Birajara, né, o destino, ele premiou. E no dia 3 de outubro, novamente, ele voa mais alto ainda e esbarra na cimalha de uma torre e cai. Mas com isso, fica provado que é possível, ele recupera, ou pelo menos faz as vistas de padres, do rei, da rainha e da corte portuguesa, um objeto mais pesado que o ar e que se torna mais leve do que o ar. Bem, e aqui o padre, algumas descrições, né? O padre Bartolomeu, que fazendo no Paço a primeira experiência de seu engenho de voar, vocês vão ver aqui como pode-se deduzir com o que aconteceu, trouxe para isso um globo de papel. Aqui a descrição era um balão como esse de festa junina, na verdade, a gente tem hoje. O qual, metendo-se dentro uma vela acesa, por si mesmo havia de elevar-se aos ares. E pondo-lhe a dita vela, lhe pegou o fogo e ardeu inteiramente. Então, realmente, a primeira não funcionou, mas a ideia era esta: um globo de papel com algum elemento que aquecesse o ar embaixo, né? Todos nós conhecemos bem isso hoje. Mas, na época, isso estava esquecido nos porões da filosofia e da história. Um meio globo de madeira delgada, aqui já coloca um outro material, e dentro trazia um globo de papel grosso, mas não fala sobre a questão do fogo. E também aqui o secretário do Estado do Papa Clemente XI, nestes dias fez por 2 vezes a experiência na presença do rei, então testemunhas importantes, tendo construído um corpo esférico de pouco peso, queimando-se o engenho a primeira vez sem se mover da terra, e a segunda, se bem que se levasse a 2 canas, cerca de 4 metros, igualmente se queimou. Bom, dá para perceber aqui que antes do sistema métrico decimal, existiam várias formas de medida, né? O sistema métrico decimal francês só vai chegar com a Revolução Francesa a partir de 1789. Um globo de papel, metendo de dentro uma vela, aqui um conselheiro do rei, um navio de papel, e isso daqui vai gerar depois histórias, isso já deixou de ser um globo para ser um navio, e um globo. Bem, em nenhum momento se deixa claro se o globo subia sozinho, que é muito provável fisicamente falando, mas surgiram as histórias de que o próprio Bartolomeu teria subido naquele navio, entre aspas, e ascendido aquelas alturas, né, até o teto da igreja, por exemplo. E os desenhos mais prováveis são esses aqui. Uma gôndola voadora foi um desenho que foi feito na Itália em 1709. O experimento foi feito em 1709. A gente vai começar a perceber como é que, naquele meado do ano de 1709, com que velocidade, apesar de não ser uma época de internet, de velocidade da informação, com que velocidade o experimento dos balões varreu a Europa. Então aqui a gente já tem uma imagem na Itália. Essas são as imagens mais prováveis, na minha opinião, antigas. Obviamente balões, né? Mas com velas e não pessoas aqui dentro. Essa gôndola poderia até ser que o balão tivesse algum enfeite, a bandeira de Portugal, a cruz portuguesa. Alguns sugeriram que haviam tubos que saíam daqui de dentro para retirada de ar frio e a subida de ar quente, mas, como eu mostrei ali, não há descrição perfeita do aparelho. Fisicamente, o que ele está fazendo? Retomando um pouco a ciência, né? Isso que a gente conhece. Você tem o peso do objeto do balão e você tem um movimento de empuxo
né, um movimento de baixo para cima, que se o empuxo é maior do que o peso, faz com que o balão suba, né? O que o Bartolomeu percebeu? E exatamente o que a gente sabe hoje, que o ar frio, né, desce, o ar quente sobe, são de densidades diferentes, né? Então, havendo densidades diferentes, eu tenho um deslocamento do ar de baixo para cima, que é o que faz o balão subir, né? Tanto que quando a bucha do balão, como a gente diz, né, o combustível se acaba, o ar vai esfriar aqui dentro e o balão cai, certo? Isso vem desde Arquimedes, desde a antiguidade, é o famoso princípio de Arquimedes, que deu no nome empuxo, que eu usei agora há pouco, né? É uma força hidrostática, né, que surge de baixo para cima, está aqui em azul, né, sobre todo o corpo que está imerso em um fluido. O fluido pode ser um líquido, como eu disse antes, como pode ser a nossa atmosfera aqui, gases. Bom, e aqui começam as famosas passarolas, que aqueles que estudam sobre a história dos balões ou da aviação, ou do próprio Bartolomeu já se depararam. Obviamente, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com um balão, né? O que nós encontramos aqui, uma pessoa, para começar, né, em um navio, né, uma máquina muito maior em proporção. A gente não identifica aqui os acendedores, as velas, e surgem possibilidades históricas, de época e atuais. Bom, será que isso vem da grande imaginação dos povos, porque a descrição não foi feita na petição do invento, não há descrição da máquina, do balão. Então, isso permite que você tente interpretar, principalmente para quem não assistiu à experiência, como isso vai ter acontecido. Mas existe uma segunda possibilidade que é menos cogitada historicamente, e que eu prefiro acreditar, que é o fato de que o próprio Bartolomeu e a corte portuguesa, por pensar em usar os balões, ou desenvolveu num tamanho tal que pudesse carregar pessoas, fosse capaz de desenvolver o experimento, usá-lo de forma militar, e aí divulgaram imagens foram divulgadas e passadas oralmente, depois desenhadas em periódicos e tal, de uma forma totalmente diferente para despistar os outros países e os espiões que sempre existiram, e no momento sempre de um combate com a Espanha, uma rivalidade que nunca cessou, aliás, até hoje, né, de uma certa maneira, e isso poderia ser uma forma de despistar. E o que acontece? A questão da física fica um pouco complicada, porque surgem também explicações pouco usuais para isso, né? O éter, por isso que eu falei do éter antes, poderia o Sol agir sobre várias bolinhas de âmbar, ou sobre esses hemisférios com vácuo, fazendo com que esse aparelho subisse. Que fisicamente a gente sabe que isso não acontece. Bom, tem aqui a bandeira da coroa portuguesa, aqui o movimento, né, de uma flâmula ascendendo, ok? E por que um pássaro, né, muitos deles parecidos com pombas? Uma sugestão muito interessante, que o brigadeiro Araguarino me passou e que eu acho pertinente, é que a pomba de Arctas é retomada, se não pelo próprio Bartolomeu, por aqueles que tentaram reproduzir a experiência do Bartolomeu. Ou seja, se uma pomba já havia voado antes de Cristo, ela poderia novamente estar presente. Mas, mesmo que o formato do suporte que carregasse a vela fosse uma pomba, remetendo a Arctas, ou a imagem do Espírito Santo, ou a de um pássaro muito comum, né, que voa, obviamente que a estrutura física, repetindo, ela não permitiria o voo, até porque a gente sabe que globos com vácuo não seriam ascendíveis. Novamente está o Sol aqui, como um fato de atuação com essas esferas, como alguns dizem, em uma espécie de atração magnética ou etérica entre esses corpos. E aí nós vamos encontrar imagens várias, lunetas, homens dentro, os globos. Nós temos imagens francesas, inglesas. Aqui o pássaro está voltado, o Sol de novo, voltado para o lado contrário. Algumas, obviamente, são imagens, são cópia da cópia, ok? Todas são de 1709, 1710, a velocidade com que esse experimento, a informação viajou, é muito interessante para aquela época.
No livro do Toné, nos livros dele, essas imagens estão todas lá, eu vou colocar as referências no final. Um homem olhando os céus, né? Normalmente aparecem esquadros e compassos, né? Lunetas em formas de esquadria. Para alguns pode remeter não só à importância da matemática e da geometria, como a relação com os grupos dos colégios invisíveis, como os grupos maçônicos, por exemplo. Aqui um outro. E, obviamente, ele foi motivo de chacota por isso. Esse é o primeiro problema que começa a surgir com o Bartolomeu de Gusmão, agora já chegando do meio para o fim da vida dele. Alguns poucos foram testemunhas, muita gente não acreditou. Eu tenho esse texto aqui. Esse texto foi publicado na época em Portugal, a Biblioteca de Coimbra tem ele, a Torre do Tombo também. É uma longa poesia, uma longa paródia, acabando com Bartolomeu de Gusmão, chamando-o de mentiroso, fazendo piadas de vários gostos sobre o éter, sobre a passarola. Existiam várias críticas. Essa imagem aqui mostra a passarola do Bartolomeu, né, e o experimento do Lana caindo, emborcados aqui, né, aqui, os navios voadores derrubando os homens. A descrença era muito grande, fora daqueles que assistiram ao experimento. Bom, ele continua, ele fez a patente, requereu a autorização, ele continua com propostas inventivas. Em 1610 ele vai propor várias maneiras de se tirar a água de um navio sem gente. Era muito comum, isso não sei se acontece ainda hoje na Marinha, você ter que tirar a água dos porões, né, das máquinas, e nós temos essa imagem aqui de época, e essa imagem lembra um pouco aquele parafuso de Arquimedes. É possível que ele tenha feito, ou por diferença de pressão, entre o lado de dentro e o lado de fora do navio, ou tenha feito o mesmo engenho que nós supomos, como eu disse antes, que não está escrito, de através de uma hélice você girar e tirar a água daqui do fundo, e a água vai sendo transportada e jogada para fora do navio. Bem, ele vai para a Faculdade de Cannes, como comentei antes, na Universidade de Coimbra, e ele vai passar os próximos anos daquela década escrevendo vários sermões que estão hoje na Torre do Tombo para pesquisadores, para o acesso. Ele viaja para a França, Inglaterra, Holanda, adota o sobrenome Gusmão, a partir dessa época, e é interessante a questão do Bartolomeu passar a ser aqui Bartolomeu de Gusmão, porque o reitor do seminário onde eu estudava era Alexandre de Gusmão, que passou a ser o nome de um irmão mais novo do Bartolomeu, Alexandre de Gusmão. Existe até o Instituto Alexandre de Gusmão hoje. Ele era 10 anos mais novo que o Bartolomeu, como eu disse, um grande diplomata, atuou na demarcação de terras em 1750, já bem depois da morte de Bartolomeu, na demarcação de terras das fronteiras brasileiras. E era uma família com 12 filhos, Bartolomeu era o terceiro desses 12, e o reitor Alexandre de Gusmão teve uma grande influência sobre a família, porque de todos os filhos, 8 se ligaram foram pários ou eclesiastas, 8 de 12, inclusive o Bartolomeu, ligados de alguma maneira ao seminário. Bem, 1724 acontece, é o ano do falecimento, e o que está implicado sobre a morte de Bartolomeu são muitas histórias. A gente pode começar com aquela descrença que eu comentei antes, sobre o seu espírito inventivo, o fato de ele ser um questionador, o fato de ele estar ligado a ideias fora das ideias tomistas da igreja. A Inquisição portuguesa era ativa na época, a Inquisição espanhola também, e várias acusações foram feitas. Ele teve que fugir em 1724, depois de ter rodado pela Europa, como eu falei, e ele estava em Portugal, e ele foi acusado de estar relacionado à bruxaria, que era uma acusação comum, mas por quê? Se diz que ele era amante de uma freira num convento em Portugal, convento de Santana, e esse romance foi descoberto, mas o próprio rei de Portugal, o irmão do rei, frequentavam esse convento e tinham outros contatos com outras mulheres, e quando esses relacionamentos não deram certo, elas teriam,
elas foram perseguidas também, e se diz que elas teriam usado de bruxedos, feitiçaria, para manter os seus relacionamentos. E como isso passava pelo convento de Santana, e ele já não era bem visto, disse que a passarola só voou porque ele usou os bruxedos, né? Senão isso não teria acontecido. Então, juntando com a acusação de um romance com uma freira, o fato da acusação, né, está nos autos, mas a gente não tem a certeza, e se encontrou um Alcorão aberto e com anotações numa mesa da casa do Bartolomeu, suspeita também de conduta simpatizante aos judeus, ou seja, chamado pela Inquisição de conduta judaizante. Ele teve que fugir com o que foi praticamente com a roupa do corpo, como se diz, e foi para a Espanha. Quais seriam as provas disso? Não existem provas categóricas de nenhuma dessas acusações, mas sabe-se que ele realmente teve que fugir, e não se sabe exatamente como ele fez esse caminho, o paradeiro, mas se sabe que ele morre em 1724, a notícia corre e é documentada nesse ano, com 39 anos de idade, sem o apoio, porque a profissão dele era estar ligado aos cânones, para que ele pudesse não só escrever, como ele escrevia, vários textos, mas também propor os inventos que ele, assim como ele fez antes. Bom, e esse pioneirismo do Gusmão vai ser retomado em 1783, na França, com os irmãos Montgolfier. Aqui a imagem, uma imagem muito clássica, né, da época, balões de ar quente e depois os balões de hidrogênio. Mas eu queria destacar que Portugal, que é o locus social do Bartolomeu, ele também, logo depois dos franceses, retoma, em 1784, praticamente um ano depois, o Domingos Vandelli vai retomar os experimentos com balões. Então a gente tem aí um hiato de início da primeira década do século XVIII para a década de 80, aí, 70 anos, onde a gente não sabe, não há nenhum registro de que o experimento com balões tenha sido retomado, a não ser com os franceses e com os portugueses. Mas todo mundo fala dos franceses e muitas vezes se esquece do Domingos Vandelli, o naturalista paduano, e foi para Portugal para fazer a reforma da Universidade de Coimbra, e que orientava no laboratório de química brasileiros como José Álvares Maciel, foi professor de José Bonifácio, Vicente Coelho de Seabra Teles. Esses alunos participaram de um trabalho, digamos assim, de casa. Eles tinham como trabalho desenvolver o aeróstato. E nos dias 25 e 27 de junho, aconteceram os lançamentos em Portugal, em Coimbra, lançamento de balões a hidrogênio, aqui no caso já usando o gás, encomendados aos alunos, acima e estes aqui, e no dia 27, repete, né, no dia 25, e ao repetir essa experiência, ela foi assistida por todo o corpo acadêmico de Coimbra e pelo reitor. Muito documentada, saiu nos periódicos da época, essa experiência, os balões foram muito longe, mais longe, no caso, até do que do Bartolomeu, mas o Domingos fez experiências com ar quente e com hidrogênio. Então, para terminar dentro da minha hora, na minha opinião, eu chamei, no livro, nós escrevemos o capítulo com a Biblioteca Joanina, lá de Coimbra, né, de o primeiro inventor brasileiro, e eu chamo aqui de Arquimedes brasileiro por causa do princípio de Arquimedes, né? Para mim é inconteste que o Arquimedes brasileiro, Bartolomeu, foi um pioneiro da física aplicada, porque ele entendeu como aquilo funcionava. E, pelo menos para mim e para outros historiadores da ciência, ele tinha percepção do que era mais leve do que o ar, e de como fazer algo ser mais leve do que o ar. Bem, e um destaque que a gente coloca também lá no livro é o seguinte, se a gente lembra, e Benjamin Franklin foi um grande inventor, né, um autodidata, ele só começou os seus experimentos, sua parte empírica mesmo, em 1745. O Bartolomeu fez seus experimentos em 1709. Então, e nós como brasileiros, e acho que em especial a aeronáutica, me atrevo a dizer, pode ter essa informação como algo a ser destacado de um brasileiro que participou de um invento. Aqui eu tenho
referência, inclusive, do meu grande amigo aí, Luiz de Barros, professor. E, no mais, agradecer a atenção, estou dando meu tempo e me coloco à disposição para dúvidas. Eu fui sintético, é uma história, ainda mais quando contextualizada, um pouco grande, mas que tem que caber em mais ou menos uma hora, né, para que também não fique muito maçante. Obrigado. Nós percebemos a importância de Bartolomeu de Gusmão e lá nós temos uma sala, desde 2009, dedicada à vida e obra de Bartolomeu de Gusmão, e eu convido a todos que não conhecem a visitá-la, porque numa sala pequena, talvez de uns 80 metros quadrados, nós tentamos resumir na nossa hora, né, para o Dia do Senhor, a vida e obra de Bartolomeu de Gusmão. E fizemos uma ilação, uma interpretação que aquele privilégio que o rei de Portugal concedeu a Bartolomeu teria sido, na nossa interpretação, a primeira patente aeronáutica da história. Não sei se o senhor também mentalizou essa parte, né? Eu partilho da ideia também. E pode ser a interpretação nossa, né? Outra questão... Até porque, desculpe interromper, só para se vai ser uma outra questão, até porque não há registro de algo parecido antes, não só em Portugal, como na Espanha ou em outro país da Europa. Então, mesmo o experimento em si tenha sido herdado da antiguidade, o registro como patente é o que nós sabemos como sendo o primeiro, realmente. Perfeito. Bom, a outra questão da passarola é interessante, que nós temos lá uma vitrine com alguns medalhões comemorativos. Existe um muito interessante que em 1969 é um medalhão cunhado em Portugal, por portugueses, é claro, editado lá, lançado em Portugal, e aparece a passarola nesse medalhão. Então, aquela ideia do ideário popular, ou então uma ideia para esconder a invenção, é interessante, mas o próprio governo português lançou um medalhão com essas características, aparece lá a passarola. E talvez uma informação que o senhor conheça, mas alguns talvez não saibam, que nos anos 2000, se não me engano, 2004 ou 2005, os restos mortais dele foram transladados para São Paulo e estão na cripta da Catedral da Sé, em São Paulo. Estavam em Toledo, na Espanha, e foram transladados para o Brasil, e lá estão. Ok, obrigado. 2004. Perfeito. 2004, né? Foi no seu tempo lá, Bisarinho? Então está aqui o autor. A questão da passarola, que hoje é um grande símbolo de tudo que o Bartolomeu passou e resistiu, né, até onde pôde. Na época, o que era motivo de chacota, hoje é o grande símbolo da sua inventividade, né? Porque, independentemente de como ela tenha surgido, não vai em nenhum momento, na minha visão, pelo menos como historiador, tirar toda a importância que o ato em si teve. Porque uma questão que a gente nunca pode perder de vista é o seguinte: qual é o primeiro grande problema que a gente se defronta na história, né? Nós não podemos ver a história com os olhos de hoje. A gente tem que tentar se colocar no local, no momento do fato histórico que você está estudando, lendo, abordando, né? Então, hoje é o símbolo da inventividade. Naquela época foi o símbolo, né, de uma perseguição. Mas, para os seus pares, perseguição daqueles que não entenderam, mas para os seus pares, certamente, era também um símbolo da inventividade, e, na minha opinião, da inventividade do mundo luso brasileiro. Daí a importância, ao meu ver também. Pois não. Brigadeiro Terroso, sou subdiretor de divulgação aqui do Instituto. Quando a gente atravessa, passa, estuda, lê sobre Santos Dumont, a gente sabe, né, que ele tinha uma equipe, o pessoal que trabalhava com ele, o mecânico, tal, e ele construiu os hangares, um hangar, etc. No caso do Gusmão, há indicações de equipe que trabalhava com ele, instalações, coisas desse tipo? Não encontrei. Interessante a pergunta. Eu não encontrei uma indicação. Provavelmente ele tinha ajuda. O que a gente vê nas cartas das primeiras experiências é que alguém ajudava ele na montagem, porque ele usava arames, parece que papel, né, necessitava de materiais, mas não são citados. Talvez ele fosse o principal, como o Domingos Vandelli, né? O Domingos Vandelli,
Ele era o mentor das experiências de 1784, em Coimbra, a mesma universidade que recebeu o Bartolomeu décadas antes. Mas como ele estava fazendo um procedimento para estudantes, os nomes dos estudantes permaneceram na história, até porque são estudantes conhecidos, José Álvares Maciel, por exemplo, né? Naquele caso, é provável que ele tivesse alguns seminaristas ajudando, mas o que a gente subentende, ele fazia praticamente tudo. Porque muita gente nem acreditava que aquilo fosse funcionar. Essa é a nossa impressão a partir dos documentos, que a gente tem que fazer uma leitura histórica em cima das fontes primárias que nós temos. Como eu disse, nós usamos fontes primárias da Torre do Tombo, em Portugal, né? Fontes secundárias, como várias referências que eu coloquei aqui no final, e tudo indica isso que eu lhe falei. Boa tarde. Brigadeiro Bastos, em primeiro lugar, meus cumprimentos aí pela sua brilhante apresentação. Obrigado. E pelo seu desejo de estudar um brasileiro tão ilustre. Mas a minha pergunta diz respeito à passarola, que desperta muito a nossa curiosidade. Por isso que eu já botei ela aí. Pois é. Eu queria saber do senhor o seguinte: se existe a possibilidade de a passarola, com esses desenhos que despertam a possibilidade do sol aquecer, o vácuo, alguma coisa dessa natureza, ser apenas uma projeção do que se pretendia naquela época, ou se pode a passarola efetivamente ter voado a partir do momento que, quando a gente observa o seu desenho, todos eles são circulares, e aquilo pudesse ser o globo com a pintura impressa nele, e ela efetivamente ter sido um pequeno balão. Bom, a primeira parte da sua pergunta é se poderia ser uma imagem... Eu perguntei o seguinte: desperta em nós a possibilidade de que esse evento, naquela época, pudesse voar, mas a gente sabe que não pode. Por outro lado, eu pergunto se, ao invés disso, efetivamente isso poderia ser um balão, com aquilo ali ser uma pintura, porque nós não vemos a descrição, só vemos a figura. Não, exatamente. O problema todo está no fato de que não há descrição. Eu coloquei antes, né? Então, você tem as intuições, as percepções de época. A possibilidade dele ter voado é pequena. A grande possibilidade, isso aqui seja a intenção. A intenção de que poderia funcionar com lemes, né, cauda, lemes, porque nós não percebemos entre a descrição das testemunhas, ou seja, um globo de papel ou um papel, e com algo em combustão na parte de baixo, a gente não percebe nessas passarolas essa combustão. Ou seja, o elemento combustível não fica claro. O que normalmente fica, não sei se eu vou responder a sua pergunta por aí, mas o que fica claro são elementos que a princípio não teriam, de uma maneira empírica, ter funcionado. Entendeu? Então, além de ser uma hipótese de despistar o que realmente aconteceu, esperando o desenvolvimento da técnica, pode ser também a intenção de que chegasse a esse ponto, mas uma intenção a futuro, né? Então, por exemplo, o estudo da ação à distância que eu coloquei lá entre os corpos, proposta por Isaac Newton na gravitação universal, poderia ser uma hipótese entre esses globos, isso na cabeça de alguém que não fosse um experimentador, né? E o astro-rei, que coincidentemente aparece com muita frequência, né? Então eu vejo mais por aí. Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu vejo mais como algo intencional, mas não como possível ainda, né? E eu acho que havia consciência do Bartolomeu de Gusmão da não possibilidade. Até porque, por exemplo, se isso aqui é uma vela, como ela estaria inflada aqui, né? E todo esse mecanismo no ar, sustentando o peso, né? Como eu mostrei aquela hora, existe uma força-peso e vai do corpo para o centro da Terra. É o nosso peso. Para levantar alguma coisa, eu tenho que ter uma força maior do que o peso dessa pessoa, de todo esse sistema aqui, sistema pessoa-máquina, levantando essa vela. Como é que ela estaria inflada e esse pássaro voando próximo ao Sol sem um elemento combustível? Então, ou eles queriam despistar ou tentar entender que o éter poderia agir aqui. De qualquer maneira, o éter não teria um efeito de inflar velas, poderia ter um efeito de ação à distância dos corpos, como propunha Newton, mas eu não vejo como essas velas poderiam estar infladas em todas as imagens, né? Agora, eu não consigo identificar, por exemplo, velas aqui.
ou, por exemplo, caldeirões em combustão. Professor, só uma pergunta. Houve algum momento, nos arquivos, encontraram alguma coisa com uma explicação científica dele do problema do mais leve que o ar aquecido ficaria mais leve que o ar temperatura normal? Dele quem? Bartolomeu? De Bartolomeu. O próprio Bartolomeu? Ou da época, ou de Bartolomeu ou de alguém da época. Houve alguma explicação científica ou não? Ele normalmente faz explicações como aquela, citando o éter, citando a possibilidade de voar, mas quando eu digo científica, seria simplesmente tentando pensar no princípio de Arquimedes, diferença de densidade, é isso que, né, você está perguntando. Sua pergunta, a diferença de densidade, não encontrei. Existem vários documentos ainda, estão sendo catalogados e listados na Torre do Tombo, em Portugal, e eu não li todos. Então, em história, não é muito correto a gente dizer assim, não houve, certamente não aconteceu. Pode ser e tenha, e eu ainda não tenha tido acesso. E também não encontrei, não me lembro de referências agora do Toné e tal, de algo assim, um espírito científico, né? Mas, obviamente, para que ele fizesse a experiência, pelo menos, como empírico, ele percebia que funcionava. Mas é algo a ser pesquisado, porque ainda existem documentos a serem lidos e reinterpretados do Bartolomeu. Bom, Henrique, eu queria... Adílio, faz o seguinte, por favor, volta 2 slides, talvez. 2 slides, 3 slides, 4 slides, 5 slides, 6 slides, mais um. Então, eu quero aquele desenho aí. Aqui é uma ilustração que eu acho muito interessante. A primeira ilustração foi publicada na Itália antes do experimento de Bartolomeu, tá? Antes do Bartolomeu se apresentar em público. É a única ilustração que nós conhecemos hoje em que faz menção à fonte quente. Na inscrição, está ali do lado, daquela letra que não dá para ler assim, está lá mantite, quer dizer, foles, né? E ali tem 4 bocas. Então, é a única ilustração que nós conhecemos e que faz uma referência a uma fonte quente. É publicado antes de qualquer experimento de Bartolomeu de Gusmão sobre o experimento dele. A segunda e a terceira são falsas, que fui eu que fiz. Sim. Completamente falsas. O que eu peguei na segunda, eu peguei a primeira, distorci para fingir que é um balão e depois pintei um balão. Mas isso aqui não conta. Isso aqui é 1900 e 2000 e tal. Isso aqui são, como eu disse, aproximações e deve ser. É mais fácil um balão de festa. É só uma interpretação. Mas o interessante é o seguinte, que a ilustração que sai publicada antes da apresentação pública de Bartolomeu fala nas fontes quentes. E todas as demais... Antes de Bartolomeu? Não, é uma ilustração do invento de Bartolomeu, publicada antes dele se apresentar perante a corte. Então, isso é Bartolomeu, tá? É um invento de Bartolomeu de Gusmão, não estou tirando o mérito. Exato, é do Bartolomeu. É o invento, exato, isso. Não dá a impressão que foi antes. É publicado depois que ele faz os experimentos perante a corte, surge a passarola, que elimina a fonte quente e aí coloca às vezes uns magnetos, os ímãs, o sol, a bandeira de Portugal naturalmente do rei, né? Claro, a gente tem que agradar pássaro, aí vira o pássaro. Tá. Então é claramente, a meu ver, e há certos indícios inclusive que quem faz isso é o próprio Bartolomeu, é um primo dele, uma coisa assim, que faz uma ilustração e divulga para a Europa para esconder qualquer possibilidade de cópia. Né? Você não tinha garantias de patentes, de inovação tecnológica, essas coisas todas. Isso é para mascarar, tá? E aí mascara realmente, porque ela tem uma força, porque todos os elementos do imaginário da época estão presentes. Essa, por exemplo, tem uma grade em cima, que seriam magnetos, ímãs, que força magnética, né? Outras aparecem ali com astrolábio para navegação. Embaixo você pode interpretar como asas ou remos, né? Então, tem uma série de interpretações possíveis. O que eu acho interessante é aquela primeira, que aquela primeira foge ao crivo de censura do próprio Bartolomeu. Né? Ele sem querer, deu ali, deixa. Tem uma fonte quente. E isso está de acordo com todas as descrições, as poucas descrições de testemunhas oculares. Perfeito. Bom, parabéns, cara. Não, é isso aí. Essa é a única onde a gente, como ele diz, né, se refere à fonte quente, mas a passarola em si não tem, você não vê, você não identifica aquilo, a não ser essas questões que eu falei de âmbar, magnetos, ação à distância e etc. Né? Mas eu também sou partidário dessa ideia de que a questão é essa aqui.
Não existe uma prova concreta, e foi ele mesmo que fez isso, ou o primo dele. Mas é muito provável, e partiu de Portugal para que se espalhasse por toda a Europa com essas facetas que estão aqui. E também não estão todas, não. Né? Aqui, por exemplo, tem uma com os remos, como eu mostrei aquela hora, derrubados. Né? Então, não tem nada a ver com a princípio, com a simples montagem, muito mais óbvia, e depois os irmãos Montgolfier na França e o Domingos Vandelli utilizaram, que é um balão. Né? E, obviamente, se ele tem sustentação suficiente, ele pode carregar uma pessoa aqui. Coronel Alfredo da Pena. Queria cumprimentar por um dos ícones vivos que nós precisamos muito na nossa história. Hoje as pessoas, em vez de cabeça, pensam que os pés é o fanatismo de futebol que leva até a pessoa a brigar e se matar. Né? Nós precisamos de referências de pessoas, de fatos, de história do Brasil. Né? E quando eu tomei conhecimento que teríamos a sua palestra, moro no Leblon atualmente, eu comecei a conversar com pessoas. O desconhecimento de Bartolomeu de Guzmão, muito pouca gente sabe que ele existiu, muito pouco, fiquei impressionado. Mas uma coisa que eu, até a sua palestra, é que ele teria criado o carneiro hidráulico, e hoje eu estava isso, né? Mas o carneiro hidráulico, eu acreditava que ele tivesse criado o carneiro hidráulico. E aí, hoje eu vi que não, que é outra máquina que ele teria feito, né? Mas eu digo o seguinte, a gente tem que manter... Possivelmente daquela forma, né? É a forma como nós interpretamos, é uma das possibilidades. Existem artigos já recentes falando também que deveria ser o parafuso de Arquimedes, né? De uma certa maneira, é uma bomba simplificada, né? Mas sem a questão da diferença de pressão. Mas eu digo que nós temos que manter viva a nossa referência. Vamos dizer, Santos. Será que lembra a igreja lá tem referência do batizado dele? Como o Rio das Flores tem do Santos Dumont, que mantém vivo isso, né? Em 2009, no centenário tricentenário do feito dele, eu procurei entrar em contato pela internet com hotéis e empresa de turismo lá de Cachoeira, né? Mas realmente eu não tive resposta nenhuma. Para eles lembrarem lá o feito, né? Tem que lembrar essas coisas, né? Não foi feito nada. Não houve nenhuma comemoração. Não, cutuquei a Universidade de Brasília e nada. A de Salvador também nada. Mas quem lembrou foi a Aeronáutica, né? Segundo o brigadeiro Araguarino, o coronel Birajara me contaram. Mas realmente, no mundo civil, lamentavelmente, e eu acho lamentável, e na educação, como eu disse antes, nas escolas, nas universidades também não se faz. Mas acho assim, nós temos que manter as nossas referências históricas. Tem muita gente para ser valorizada nessa história do Brasil que é desconhecida, muito fato. Eu acho que o seu trabalho é muito bom. Parabéns. Obrigado. Uma das pessoas que eu destaco que merece também é um dos alunos do Vandelli, o Zé Bonifácio, e nós conhecemos muito como patriarca da independência. Todo mundo sabe do que ele fez de 1819 até morrer em 38. Só que de 1819 à década de 80 do século anterior, durante 36 anos mais ou menos, ele foi estudante, ele foi cientista, estudante de química, foi um naturalista, e metalurgista, lutou contra os franceses produzindo pólvora na Universidade de Coimbra, ganhou a patente de militar, foi dirigente de mais de 10 setores da administração pública portuguesa, administrando extração de carvão, extração de ferro, fábrica de louças, estudo da química, trabalhou na Casa Moeda de Lisboa, as cartas estão lá na Casa Moeda de Lisboa, na seleção química de metais, de moedas, e aqui no Brasil todo mundo só lembra da independência do Brasil. Claro, é importante, evidentemente, mas é um brasileiro que tem um destaque que vai além da esfera política. Ele passou 18 anos sem trabalhar com ciências e mais ou menos 36 anos, ou seja, 2/3 da vida dele, trabalhando com ciências, Zé Bonifácio. E eu já estive investigando pelas escolas e universidades aqui no Brasil, ninguém fala nisso.
é um brasileiro de Santos também. Deve ser uma cidade abençoada ali, porque Alexandre de Gusmão, Bartolomeu, a família dos Andrade, etc. Nós temos grandes fontes, eu gostaria de aproveitar, se alguém tiver alguma questão também, mas aqui. Eu coloquei aqui as referências, né, e da onde eu tirei as imagens, e, bom, esse aqui é o livro que saiu com a Biblioteca Joanina. Então, essas são referências fundamentais. Tem aqui onde eu tirei muitas coisas do nosso professor que falou, mas o professor Araguarino me emprestou algumas dessas referências, e o Toné, os livros do Toné, por exemplo, são muito importantes para o entendimento dessas imagens, mesmo uma leitura mais antiga, difícil, mas é uma referência importante. Esse artigo aqui, por exemplo, né, é um recente, por isso que eu disse, que trata não como uma bomba, mas como parafuso de Arquimedes, como nós tivemos essa ideia na hora de escrever aquele livro anterior, mas depois eu descobri que um ano antes, a gente escreveu em 2010, publicado em 2011, né? Então, que um ano antes já tinha saído a ideia do parafuso de Arquimedes, não só para transportar água em determinadas alturas, altitudes, como no caso de Belém, como também para os navios. Então, provavelmente, é o aspecto mecânico mais aceito hoje, pelo menos que eu saiba, né, para o primeiro experimento, para a primeira patente do Bartolomeu de Gusmão. Pois não, professor? A sua palestra nos enche de orgulho, realmente. Minha família é de Cachoeira, eu nasci ali pertinho, em Jaguaquara. Realmente, esta invenção, que nós tínhamos ideia, é realmente o carneiro, que é usado hoje muito no interior para irrigação, para jogar água para cima, não há dúvida, não. Mas eu queria abordar o seguinte: esse invento do nosso Bartolomeu de Gusmão permitiu que os comandantes saíssem da guerra de primeira geração para a segunda, ou seja, precisavam se elevar, ver as manobras do exército inimigo e aí montar os seus ataques. Realmente, isso permitiu. A guerra de primeira geração eram as tropas nos quadrados, lança, cavalaria, corpo a corpo. Olhar a retaguarda, montava-se então um ataque à retaguarda. E o nosso barão de Caxias, usando esta ideia, contratou balonista nos Estados Unidos. Na Guerra do Paraguai, né? Guerra do Paraguai, encomendou os balões aqui no Arsenal do Caju, depois comprou mais 2 nos Estados Unidos e montou a grande manobra do Chaco, vendo a retaguarda, e chegou a preparar os balões para lançar granadas lá de cima. Não foi preciso. Exato. Os balões foram colocados no batalhão de engenharia de Vilagã Crabita, porque sabia que engenheiros conheciam a parte química dos balões. Prosseguimos, ficamos com a unidade de balões, que era Serviço de Aerostação Militar, por 47 anos no Brasil. Aí outro brasileiro mostrou que realmente as guerras poderiam passar para a terceira geração, o Santos Dumont. Com a sua invenção, permitiu bombardear a retaguarda do inimigo. Nós criamos a nossa aviação em 41. Vem a ideia da terceira geração bombardear a retaguarda, a logística inimiga. Daí foi transformada em Força Aérea Brasileira e criou-se, então, uma força para ir bem à retaguarda. Hoje, lá em São José dos Campos, nós estamos vendo a possibilidade da quarta geração. Brigadeiro Piva, os foguetes, e agora o governo determinando que quer o nosso satélite em órbita até 2014. E a aeronáutica, lá no ITA, no CTA, eles estão trabalhando em cima disso. A pergunta é o seguinte, professor: existe algum registro nos estudos, nas atividades do nosso padre, sobre emprego militar? Ele deixou alguma coisa sobre emprego militar da sua invenção? Quando ele pede o privilégio, ele dá a entender, sim. Eu não botei ele aqui para não ficar extenso na leitura, mas ele dá a entender de viagens, empregos de viagem a várias éguas e emprego de
situações inimigas. Situações inimigas é uso militar. Sim, essa tem uma referência mais clara. Na minha opinião, foi o que mais chamou a atenção, depois do primeiro impacto, que aparentemente não foi muito grande, mas logo a seguir, o que mais despertou a ideia da corte, e o próprio Bartolomeu percebe isso, né, quando vai pedir, é o emprego militar. Né, porque a partir dali, exatamente, a história da aviação, né, ela é um contínuo. Eu sou muito partidário dessa história, de ver uma história que não cai do céu, né, onde as coisas acontecem, os eventos, a maquinaria, o emprego desses inventos acontecem com uma finalidade e se encadeia. O senhor colocou muito bem um cadeamento aí rápido, né, dos balões até uma quarta geração aqui de foguetes espaciais. Bem, professor Adílio, desculpe-me aqui o erro, eu chamei o senhor de Atílio, mas é Adílio. Sem problema, foi o sotaque. Muito obrigado pela palestra, viu? Ficamos agradecidos e honrados. Realmente despertou muito interesse, colocou um posicionamento um pouco diferente, enfocando uma parte física, né, ou seja, científica do trabalho dele, e interessante o grande trabalho ali, depois de pronto, de se esconder realmente qual era o princípio utilizado. Né? Mas agradecemos muito, foi muito interessante, esperamos ter outras oportunidades e honra de receber o senhor aqui. Igualmente, a honra é minha, estou à disposição. Como nós dizemos sempre nas nossas escolas, esses bons momentos nós temos que materializar. E materializamos o agradecimento através de um diploma de agradecimento por ter apresentado a palestra. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra para mim poder estar aqui, receber esse diploma e fazer parte do rol das pessoas que tiveram esse privilégio. E aqui um pequeno presente, um mimo do INCAER, para que o senhor precisar de algumas anotações. Com certeza, muito obrigado, professor. Professor, mais uma vez agradecemos. Seja sempre bem-vindo. Parabéns. Muito obrigado. Eu gostaria só de tomar então um tempo por um minuto. Quando eu faço parte de uma academia de estudos, né, de história medieval, a Academia São Lázaro de Estudos Cavalheirescos e Humanitários, que pertence, né, à organização de São Lázaro, reconhecido pela ONU pelas campanhas humanitárias na África, campanhas contra a fome em vários países também ali na Ásia. E quando eu comentei que faria a palestra aqui, a pessoa responsável no Brasil, o presidente, fez questão que eu enviasse, eu nominei algumas pessoas, espero não ser injusto, alguns certificados de reconhecimento. Então, eu gostaria só de ler, se for permitido, rapidamente. A Academia São Lázaro de Estudos Cavalheirescos e Humanitários, no uso de suas atribuições regimentais e cumpridas as devidas formalidades, confere ao brigadeiro Paulo Roberto Cardoso Vilarinho esse certificado de reconhecimento por sua dedicação na disseminação dos valores e virtudes cavalheirescos, humanitários e caritativos. 29 de agosto de 2012, Rio de Janeiro. Então, nós interpretamos que tudo que o INCAER tem feito pela divulgação da cultura, como alguém colocou aqui, é uma forma de uma atividade humanitária, como se propõe a nossa instituição. Eu sou um dos fundadores da academia, faço parte da direção da academia, então gostaria, de, em nome da mesma, entre os 3 certificados que eu trouxe, entregar-lhe o certificado de reconhecimento pelo apoio à divulgação, não só da ciência brasileira, mas do personagem Bartolomeu de Gusmão. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Que isso. Mais uma foto aqui. Obrigado. Agora que estou vendo, o senhor tem mais aí. Não, né? eu trouxe aqueles... Eu não poderia deixar de agradecer, e comentei isso com o nosso diretor, ao brigadeiro Araguarino Cabreiro dos Reis, que trocou muitas
palestras comigo, me emprestou material, fez a ponte com o professor Henrique, que falou aqui. Então, eu gostaria de, também em nome da Academia de Estudos, homenageá-lo. Professor, eu chamo de professor, um grande estudioso de Santos Dumont, então gostaria um humilde certificado de entregar também pela ideia da palestra e pela indicação. Bom, e só para não tomar mais o tempo, não sei se é de praxe os palestrantes ficarem falando, né, fazendo homenagem, mas eu trouxe também, e me deu todo o suporte, o Coronel Birajara Carvalho da Cruz. Eu gostaria também de fazer a entrega, em nome da nossa Academia de Estudos, do certificado de reconhecimento em prol da divulgação da cultura no Brasil, um país tão necessitado de cultura. Nada. No mais, agradecer e dizer mais uma vez da honra de estar aqui presente. Eu posso depois deixar os meus contatos com o ICAER, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou algum outro contato, eu estaria à disposição. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. E agora convidamos a todos os senhores, agradecendo mais uma vez a presença aqui, nos prestigiando, ao nosso chá em ICAER para a confraternização com o nosso brilhante palestrante. Muito obrigado. Obrigado a todos.